Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui, o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Antes de começarmos, duas notas de rodapé muito importantes. Este episódio contém reflexões sobre morte, suicídio, origem do mundo a partir da filosofia de Philip Meilaender. O objetivo aqui é discutir ideias, nunca incentivar comportamentos de risco. Se você estiver passando por momentos de sofrimento ou pensamentos negativos em relação à vida, saiba que você não está só, procure alguém de confiança e, sempre que possível, busque apoio profissional. No Brasil, você pode ligar para 188, o Centro de Valorização da Vida, que oferece ajuda gratuita e sigilosa 24 horas por dia. Você pode ligar lá que com certeza você será acolhido. E a segunda nota é que esta é a segunda parte desse assunto, o segundo episódio. Então, se você não ouviu o primeiro, volta lá e ouça em sequência. No episódio anterior, o 25, falamos um pouco sobre a filosofia do Philip Meilaender, as suas influências, quem ele influenciou. Neste vamos desenvolver um pouco mais sobre a vida dele, qual era o seu objetivo com essa filosofia. Porque se fosse para ser algo interno, ele não precisaria nem escrever um livro. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Vamos voltar para o homem por trás disso tudo. Quem era o Philip Bhatta, que virou o Philip Meilaender? O que verificamos da vida que levou ele a conclusões tão radicais? O Philip nasceu em 1841 em Offenbach, em Meilaender, próximo a Frankfurt. Filho de uma família burguesa próspera, cresceu cercado de cultura, mas também de tragédias familiares, doenças, perdas e um irmão que se suicidou. Desde pequeno ganhou o apelido de Pequeno Filósofo, sempre mergulhado em livros e devaneios. Na sua juventude, Meilaender viveu em Nápoles, entre livros, poesia e dramas filosóficos. Foi ali, por volta de 1860, que ele se deparou com O Mundo como a Vontade e Representação, de Schopenhauer. Mas essa não foi apenas uma leitura, foi uma revelação. Contudo, Meilaender não era daqueles que se satisfazem em repetir ideias. Ele se via como alguém escolhido para levar o pessimismo até as últimas consequências. E essa convicção quase religiosa, moldou todo o seu pensamento e, de certo modo, o seu destino. As fontes da época descrevem como intenso, messiânico. Um biógrafo, Max Selling, chegou a chamá-lo de o novo Messias. De fato, Meilaender parecia acreditar que a sua filosofia da redenção oferecia à humanidade a chave para a salvação final. Mas não uma salvação pela vida, mas sim pela compreensão do não ser. Sua postura solitária e introspectiva se refletia em tudo. Aquela famosa fotografia com a cabeça apoiada na mão, que até está na capa deste episódio, com aquele olhar perdido no vazio, captura exatamente essa intensidade. E ele viveu assim, em reclusão, mergulhado em leituras, anotações e reflexões. Trabalhou de forma obsessiva sua obra máxima, Philosophie der Illusion, a filosofia da redenção. Foi escrita em ritmo febril, como se ele tivesse pressa em concluir algo que o ultrapassava. Nas relações pessoais, Meilaender era igualmente singular. Foi muito próximo da irmã, Mina, que ajudou a publicar a obra e chegou a colaborar em alguns textos dramáticos. Mas com a mãe, a relação era tensa e conflituosa, sobretudo quando o assunto era religião e o que ele chamava de instinto do amor materno. Para Meilaender, até esse amor era uma expressão da vontade de viver, essa mesmo, aquela do Schopenhauer. Assim, seria um obstáculo à vontade de morrer, que, na lógica dele, precisava ser superado para alcançar a redenção, ou seja, a aniquilação total. A infância de Philip foi marcada por melancolia e tragédias familiares. Irmãos mortos por suicídio, outro por acidente. Tudo isso formou um pano de fundo psicológico de suas reflexões sobre o sofrimento, a vida e a morte.
E talvez seja isso que o filósofo também buscou, o extremo oposto da contemplação. Em 1874, aos 33 anos, ele se alistou voluntariamente no exército. Serviu por um ano num ato que parecia destoar de seu espírito introspectivo. Os motivos nunca ficaram claros. Talvez seria um reflexo de um patriotismo tardio ou de um desejo de experimentar a disciplina e a rudeza que faltavam à sua vida burguesa. E foi assim que chegamos ao início do fim. No final de março de 1876, ele recebeu o primeiro exemplar impresso da sua Filosofia da Redenção. Isso mesmo, aquela cena onde eu comecei o episódio anterior descrevendo. Na noite seguinte do recebimento da sua obra-prima, ele enforcou-se em uma casa em Offenbach, quando tinha 34 anos. Um gesto extremo, que transformou a própria morte em um ato filosófico e que, até hoje, ecoa como uma consumação trágica de uma vida vivida em coerência absoluta com o próprio pensamento. E tem aquela história, o relato mais comum, talvez embora um pouco floreado, é que ele usou a pilha dos livros recém-chegados como a plataforma para o ato. Usar os próprios livros como instrumento de morte é de uma coerência simbólica assustadora. Trágica, sim, mas assustadora. Mailander deixou 2 anotações que revelam o tom do seu gesto. Abre aspas, a minha ação teorética está concluída. A prática está encaminhada. Ela vai ser iniciada pelo gênio inconsciente. Fecha aspas. Em uma outra passagem ele escreveu, abre aspas, para esta obra sou Philip Mailander e quero sê-lo até a morte e para sempre. Fecha aspas. É difícil não ver nisso a fusão total entre pensamento e ação. Um gesto de teotônica coerência, como diziam seus conterrâneos. Ele levou às últimas consequências a própria filosofia da desejabilidade do não ser, transformando teoria em ato, conceito em destino. Muitos interpretam este final como o ápice da sinceridade filosófica. Outros veem como advertência sobre o peso do pensamento quando ultrapassa o limite do humano. De todo modo, sua morte tornou-se o fechamento perfeito e terrível de uma vida dedicada a pensar a morte como redenção. Mas Mailander não se limitou à metafísica. Sua filosofia também desceu à terra, tentando desenhar um caminho ético e político. Para ele, perpetuar a espécie era prolongar o erro original da existência. Por isso, fez um voto de castidade sobre o túmulo da mãe, um ato simbólico de renúncia à vontade de viver. A reprodução, dizia ele, é a repetição da tragédia. Renunciar a ela seria um gesto de fidelidade ao destino cósmico e o retorno ao nada. Contudo, diferentemente de Schopenhauer, Mailander não era apolítico. Acreditava que a humanidade precisava antes passar por uma etapa de organização justa e igualitária. Defendeu o sufrágio universal, a igualdade de gênero, a redução da jornada de trabalho e até mesmo um Estado socialista democrático. Mas aqui está o paradoxo. Para ele, o socialismo não era o fim da história, e sim a penúltima finalidade. Somente depois de conquistar todas as alegrias possíveis em uma sociedade justa, a humanidade perceberia o vazio essencial da existência e depois, então, desejaria conscientemente o nada absoluto. Portanto, a justiça social para Mailander não era a salvação, mas uma etapa necessária para amadurecer o espírito humano até compreender que a última redenção verdadeira é a aniquilação final. Em suma, Mailander foi um pensador que quis redimir o universo pela morte, mas antes da morte do cosmos, ele acreditava na necessidade de organizar a vida como quem arruma a casa antes do silêncio definitivo. Pessoal, eu confesso ficar estarrecido com as ideias do Mailander. Ele era extremamente radical e, além do pessimismo. Realmente é uma filosofia pesada que nos leva a refletir como alguém pode chegar a tamanhas deduções e conclusões da vida. Vou até dar essa pausa aqui agora. Pense.
Então, se a vontade de morte é a força que move o universo e a redenção final é o nada absoluto, como deveríamos viver nós, os fragmentos desse Deus que está se desintegrando? Para Meilaender, a resposta é simples e brutal. A meta já está traçada, a aniquilação completa. Devemos fazer o retorno pacífico ao nada de onde viemos, aquele mesmo nada deixado pelo suicídio de Deus. A vida, por ser um processo de desintegração, é sofrimento. Logo, a redenção não pode ser encontrada em outro plano, nem na promessa de uma vida eterna, nem na felicidade eterna. A redenção, para ele, é o fim da própria existência individual e, idealmente, o fim da existência coletiva. Mas como se alcança uma meta tão radical? Certamente não apenas pelo suicídio pessoal, senão ele não teria escrito toda uma filosofia sobre isso. Embora seu ato final expresse uma coerência extrema, a ética que ele propõe é coletiva e gradual. O caminho para a redenção passa pela negação consciente da força que perpetua o sofrimento, a vontade de viver. E onde essa vontade se manifesta de forma mais evidente? O impulso sexual, na procriação, na tentativa de continuar o ciclo. Por isso, a castidade torna-se o mandamento ético supremo dele. Negar o impulso vital é negar a própria engrenagem do cosmos. A recusa em gerar nova vida é, para Meilaender, o gesto de amor mais puro. E você, que chegou aqui até agora, não vai se assustar com isso. Para Meilaender, o gesto de amor mais puro é o amor à morte. Não como destruição, mas como aceitação e busca ativa do não ser como o bem supremo. Parar a procriação é acelerar conscientemente o retorno ao nada. É uma ética da extinção voluntária, um suicídio coletivo passivo realizado não por violência, mas pela abstenção universal. Imagine uma abstinência em massa. É impressionante como ele leva a lógica desse sistema até este ponto. E o Meilaender, ele teve o cuidado de distinguir a sua ética da dos santos e mártires religiosos. Eles desprezam a vida terrena, sim, mas em nome de outra vida, um paraíso, uma promessa, um além. Meilaender exige o oposto, amar a própria aniquilação, não desejar outro mundo, mas desejar o fim de todos os mundos, amar o nada como o destino supremo do ser. E curiosamente, mesmo com esse ateísmo radical, ele ainda via um reflexo da sua filosofia nas grandes tradições espirituais. Dizia que a sua filosofia da redenção era a chave para compreender a essência oculta das religiões, especialmente o budismo, e aquilo que ele chamava de cristianismo puro. Não o das igrejas, mas o de um Jesus ascético, que ensina a renunciar ao desejo, a viver sem apego, a encontrar a paz, não na plenitude, mas na ausência de tudo. Vamos desenvolver aqui mais um pouco dessa visão que ele tinha dessas tradições antigas. Agora o Meilaender está entre o mártir e o nada. Meilaender via nas tradições espirituais antigas algo que poucos ousam enxergar. Para ele, o cristianismo primitivo e o budismo não eram religiões de esperança, mas de renúncia. Sim, ele cita com espanto e admiração as multidões que, nos primeiros séculos, se aglomeravam diante dos tribunais romanos, ansiando pela morte mais agonizante, acreditando que assim alcançariam o reino dos céus. Como ele mesmo escreveu, abre aspas, para eles, uma morte de mártir é o caminho mais fácil, fecha aspas. E também observou como o mesmo impulso entre os discípulos de Buda, embora o mestre não pregasse o suicídio direto, considerava os mais honrados aqueles que se libertavam da velhice, da doença e da morte, ou seja, os que escapavam do ciclo da vida. O Philip, ele enxergava a sua filosofia aonde ele quisesse, e levava para o lado onde estava em consonância com o que ele pensava. Assim, sendo esse ateu radical, ele reinterpretava esses símbolos. No lugar do Salvador crucificado, ele colocava o anjo da morte, não como destruição, mas como um símbolo da redenção final. Para ele, o verdadeiro mártir não era aquele que morria por uma fé, mas aquele que, com profundo conhecimento da vontade de morrer, aceitava conscientemente a aniquilação, como um gesto ético, como um exemplo supremo para a humanidade. Essas tradições, dizia ele, já buscavam a cessação do sofrimento, mesmo sem saber. O nirvana budista e o reino dos céus seriam, em última instância, formas simbólicas do nada absoluto que ele propunha como redenção. Assim, via nelas um lento suicídio da vontade de viver, uma morte gradual do desejo promovida pelo ascetismo,
pela negação do mundo e pela castidade. Sua filosofia seria apenas o passo seguinte, a explicitação racional daquilo que as religiões antigas haviam intuído, sendo que a paz final só vem quando a vida, enfim, cessa. Então vamos remontar aqui este quebra-cabeça. Temos uma cosmologia radical em que Deus se suicida para iniciar a própria dissolução. A vontade de morrer como força fundamental do universo, a vida como sofrimento inevitável e a redenção não como salvação, mas como aniquilação total, atingida pela castidade universal, o gesto de amor supremo ao nada. Pessoal, sem dúvida, uma das visões mais extremas e singulares do pessimismo moderno. Mailander pegou as premissas sombrias de Schopenhauer e as levou a conclusões mais devastadoras, tentando construir sobre elas um sistema racional, imanente, científico até, mas nascido de um delírio metafísico. Uma filosofia que nasceu de uma interpretação extrema da existência e foi selada por um ato final igualmente extremo. E talvez seja por isso que, ao olhar do Mailander, não vemos apenas um homem que escreveu sobre a morte, mas alguém que viveu como se o pensamento fosse um espelho e atravessá-lo fosse o único caminho para a verdade. Então agora, indicações culturais, Vamos prolongar aí essa reflexão pesada, mas eu sugiro o livro de 1949, O Breviário de Decomposição, de Émile Cioran. É uma obra que consagra sua visão de mundo no pessimismo radical, explorando a miséria da condição humana e a futilidade da existência. Foi escrito após a Segunda Guerra Mundial, a obra reflete a profunda desilusão do autor com a história, as ideologias e a própria ideia de progresso. Tem o filme também, Melancolia, de 2011, de Lars von Trier, um drama, um suspense e ficção científica, uma obra-prima sobre a beleza e a serenidade diante de um fim inevitável. Eu ainda realmente não li estes livros e ainda não vi o filme, mas fiquei bem curioso para saber. E claro, existem algumas traduções aí parciais da filosofia da redenção. Você pode procurar aí na internet para ler um pouco sobre essa obra do Mailander. Já ia ficando para trás, mas tem essa atmosfera também essencial do filme O Sétimo Selo, de Ingmar Bergman. Ele captura bem essa dança entre vida, morte e silêncio divino. Resumo para a fixação. Então vamos lá. Mailander nasceu em 1841, mergulhou em Schopenhauer e radicalizou o seu pessimismo. Criou a tese da vontade de morte. O cosmo inteiro deseja se extinguir. Sua vida se encerra de forma trágica, com suicídio no dia em que recebeu sua obra impressa. Portanto, sua biografia já é uma filosofia vivida, uma doutrina encarnada até o limite. Apesar do esquecimento, as ideias de Mailander reverberam em pensadores cruciais. Nietzsche, leitor de Mailander, transformou a frase "Deus está morto" em desafio cultural, mas sem aceitação à rendição ao nada. Eu já expliquei essa história lá em cima, pessoal? Freud, décadas depois, formularia a ideia de pulsão de morte, uma força interna que busca o retorno ao inorgânico. É impossível não notar um paralelo. Também mais uma teoria, pode ser mais uma inferência do que uma realidade. Borges, o escritor argentino, resumiu uma filosofia como a história universal de um Deus que se destruiu em cujos fragmentos somos nós. Cioran encontrou nele a confirmação de que a vida é um erro e que o não ser talvez fosse preferível. Caraco e Esgalambro beberam da sua entropia cósmica para pensar o fim da civilização. Assim, embora esquecido por séculos, ele aparece como um fantasma que percorre as margens da filosofia ocidental. Ele defendeu uma ética da renúncia, castidade, fim da reprodução. Politicamente, ele abraçou ideias socialistas e igualitárias. Ele está sempre esbarrando aí em outros filósofos e hoje sua filosofia reaparece à luz da ciência e das crises contemporâneas. Portanto, sua obra não é apenas um delírio sombrio do século XIX, mas um espelho inquietante para os dilemas do presente. Este foi o resumo para a fixação dos 2 episódios. Caso você não tenha relembrado de alguns dos autores que eu citei ou dos fatos, das histórias que os envolvem, eu sugiro que ouça na sequência o 25, que é o anterior, e o 26 agora. Acho que fica mais legal. Agora, se você está acompanhando aqui toda semana, então esse já é o segundo, está tudo certo, mas pode ouvir também caso queira relembrar.
Então, encerrando aí mais um episódio, antes eu gostaria de pedi-los para avaliar com 5 estrelas o Entre o Ser e o Mundo no Spotify, curtir, comentar no YouTube Music, compartilhar. Assim nos tornamos mais relevantes e vamos atingir mais pessoas e fazer uma grande comunidade do saber e do autoconhecimento, claro. Assim concluímos essa imersão, este mergulho realmente em águas muito profundas, onde tiveram momentos que faltou o oxigênio, mas valeu a pena. É um filósofo denso que eu aprendi muito ao ver até que ponto a filosofia e a humanidade, como sempre surpreendente, pode chegar, né? O Philip Meilaender, o pensador que ousou afirmar: não é a vida que pulsa no coração do cosmos, é a morte. Um filósofo que não apenas escreveu sobre o fim, mas o encarnou em sua própria vida. A trajetória de Meilaender, tanto intelectual quanto pessoal, nos confronta com perguntas muito desconfortáveis. Qual é o valor e qual é o perigo de levar uma ideia até a sua conclusão mais extrema, especialmente quando essa conclusão desafia os nossos instintos mais básicos, como o de viver? Contudo, talvez sua filosofia não seja apenas um convite ao desespero, mas uma provocação radical. Se tudo caminha para o nada, o que significa escolher viver mesmo assim? Vou deixar a seguinte pergunta: a vida é resistência contra a dissolução ou apenas uma parte silenciosa dela? Meilaender é uma figura que não deixa ninguém indiferente. Fascinante, sombria, essa figura profundamente humana. Sua filosofia nos obriga a encarar de frente a fragilidade da existência, o peso do sofrimento e os caminhos tortuosos que a busca da redenção pode tomar. Entre o ser e o mundo há sempre espaço para pensar, questionar e se transformar. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo episódio, pessoal!